Olá, bom dia. Está começando o Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar de um tema que gera polêmica, gera paixões, mas nós temos que conversar com vocês à luz do conhecimento científico. No dia 11 de abril de 2023, o Conselho de Medicina proibiu que médicos prescrevam anabolizantes para fins estéticos, ganho de massa muscular e desempenho esportivo. Segundo o Conselho, um dos motivos para a medida foi o aumento do uso de forma indiscriminada. No Saúde e Algo Mais de hoje, nós vamos entender o motivo para a proibição e os riscos que o uso inadequado dessas substâncias pode trazer para as pessoas. Para falar desse assunto, eu recebo agora a médica endocrinologista, doutora Flávia Tortul, e o cardiologista Aézio Magalhães. Bom dia, Flávia. Bom dia, Aézio. Bom dia. Bom dia. Prazer receber vocês, mas a gente tem que falar de um assunto que está na moda, sobre vários aspectos, né? Pelo uso indiscriminado, em larga escala, mas agora com essa proibição do Conselho Federal de Medicina. Quando é que está indicado, Flávia, o uso dessas substâncias? Acho que a gente começa por aí. Tá. Primeiramente, Ricardo, a gente precisa entender que configura como anabolizantes qualquer hormônio que promova crescimento celular. E o mais utilizado são os que são derivados de testosterona. Perfeitamente. Que é o hormônio masculino, né? Perfeito. E a gente tem indicação formal de uso de testosterona para pacientes que têm deficiência de testosterona. Mas o que acontece? Muitas vezes o paciente vai ao médico, esse médico faz um novo valor de normalidade, que não é o dos guidelines. Então, um valor normal, o médico fala que está um valor baixo, e prescreve testosterona para esse paciente. Isso não é legal, isso não é o certo. O correto é, de acordo com o guideline, o paciente tem sintomas. Então, quais são os sintomas? Disfunção sexual, cansaço, redução de libido. A gente vai dosar a testosterona e ver se essa testosterona está baixa. Se estiver baixa, a gente busca a causa e aí sim a gente faz o tratamento com a reposição. O que é o valor para o qual está indicado o uso? Varia de acordo com diversas sociedades. Geralmente, ou é abaixo de 250 ou abaixo de 300. Para as mulheres, vamos lá, vamos polemizar. Tá, vamos polemizar. Bom, você falou desses valores para homens e mulheres. Isso. Tem alguma indicação? Não, para a mulher a gente nem dosa testosterona, porque os testes para dosar testosterona foram desenvolvidos para dosagem no homem. E o homem tem pelo menos 7 vezes mais testosterona que a mulher. Então, esses testes não têm uma boa acurácia para a dosagem de hormônio mais baixo. Então, a gente não pode dosar ali e falar que está baixo o hormônio da mulher, porque a testosterona na mulher é mais baixa mesmo. Então, por exemplo, às vezes vem a mulher lá com uma testosterona de 10. Esse hormônio não pode falar se realmente está 10, está 20, está 50. O que a gente sabe é que está normal para a mulher. A gente tem uma indicação em mulheres pós-menopausa, quando a gente tem disfunção sexual, de queixa de libido, mas aí existe todo um diagnóstico, critérios diagnósticos para que a gente consiga entender o que está acontecendo com essa mulher e a gente pode fazer um teste terapêutico, mas isso é em mulheres pós-menopausa, já em reposição hormonal com os hormônios femininos, estradiol e progesterona. A gente vai falar daqui a pouco também sobre o uso dos hormônios, principalmente em homens. Quando tem indicação e os benefícios que isso traz também, porque a gente não pode, né, Flávia, sob o cuidado contra os efeitos do excesso, penalizar a cultura daquilo que é necessário, daquilo que é importante para o paciente, não é verdade? Com certeza. Aézio, e quais os impactos que tem o uso dos anabolizantes do ponto de vista cardiológico? Quais as consequências esse uso inadequado pode trazer para o paciente?
Cara, e é importante frisar, né, a gente começar a falar sobre os efeitos, é que não há dose segura do uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos, para fins de ganho de performance. E por isso a preocupação, né, das sociedades médicas, porque hoje a gente, né, vê nos consultórios, né, algumas conversas de que não, é uma dose segura, é seguro usar. Isso não acontece. Do ponto de vista cardiovascular, não há dose segura, né, mesmo com doses ali teóricamente, porque as doses para ganho de massa, para ganho de performance, já são doses extremamente acima, né, das fisiológicas. Então, quando a gente começa a utilizar essas doses altas, né, os riscos cardiovasculares são os seguintes. O aumento da espessura do coração, que a gente chama de hipertrofia, né, do miocárdio, a parede do coração ela fica mais grossa, né? Consequentemente, a vascularização desse coração não chega a sangue como deveria chegar em todas as partes desse coração, porque ele está maior, ele está mais grosso. E aí, consequentemente, você tem morte de células do coração, podendo causar a insuficiência cardíaca, o coração ele fica mais fraco. E qual o problema disso, né? É que a partir do momento que o paciente desenvolve insuficiência cardíaca, isso é irreversível, isso não volta mais. Então, um paciente com 30, 40 anos, 20 e poucos anos, ele pode se tornar um paciente com insuficiência cardíaca por conta dos efeitos dos esteroides anabolizantes. Outros riscos, né? Morte súbita, infarto agudo do miocárdio, arritmias malignas, então, aumento da pressão arterial, pior importante do perfil do colesterol, você tem uma redução do colesterol bom e um aumento do colesterol ruim, predispondo também a infartos, né? Nem em idades jovens, onde naturalmente ali não aconteceria, mas pelo uso do esteroide você acaba precipitando esses eventos. Então, os eventos cardiovasculares, os desfechos ruins, né, do ponto de vista do coração, eles são inúmeros, né, e não tem dose segura. É importante a gente ressaltar isso, porque isso é uma falsa verdade que está se criando aí. Não há dose segura para o uso de esteroides. No caso do infarto, por exemplo, né, nós sabemos que os esteroides eles aumentam muito o risco de trombose, né, que é a formação de coágulos por todo o nosso corpo. E esses trombos eles se formam também dentro das coronárias, que são os vasos sanguíneos que nutrem o coração. E quando eu tenho formação de um trombo dentro da coronária, eu tenho um infarto. Não preciso ter placa de colesterol para acontecer uma trombose dentro das coronárias. Então isso é muito grave, é um dos vários desfechos ruins aí do ponto de vista do coração. Aécio, eu vou mudar um pouco a pergunta, né? Tem aquele paciente que a Flávia acabou de falar para a gente que tem indicação do uso da testosterona. Que cuidados a gente deve ter em relação à saúde cardiovascular do paciente que tem a indicação desse uso? E de fato, né, há pacientes que têm indicação, é o que você comentou anteriormente, para quem é necessário, né, a testosterona ela tem os seus efeitos benéficos, por exemplo, na insuficiência cardíaca, né? Sabemos que em pacientes com insuficiência cardíaca e que têm níveis baixos de testosterona, a reposição ela melhora sintomas, ela melhora a evolução da doença. Então, para esses pacientes, né, ou com outras indicações endocrinológicas que sejam, que tem indicação da testosterona, a gente tem que ficar atento a algumas situações, como, por exemplo, o controle de fato do perfil do colesterol, porque a gente sabe que o uso dessas medicações podem piorar, né, aumentar os níveis de colesterol ruim, diminuir os níveis de colesterol bom, então, porventura, pode-se fazer necessário o uso de uma medicação para esse controle do colesterol, acompanhar esse coração com exames de imagem, porque sabemos que o uso da testosterona pode aumentar, né, a espessura da parede do coração, que a gente chama de hipertrofia. Então, temos que acompanhar, por exemplo, com ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, também se está tendo uma hipertrofia excessiva e rever pressão arterial, né? Então, a avaliação também criteriosa e frequente da pressão arterial, porque o uso de esteroides ele pode elevar, né, os níveis pressóricos. Como toda medicação tem os seus efeitos adversos, a testosterona também não é diferente. Mas se monitorar... Sendo bem indicado e sendo bem monitorado, o paciente vai alcançar os benefícios que ele precisa, né? A gente vai fazer um intervalo e a gente volta para conversar sobre esse uso indiscriminado, principalmente em homens e mulheres. Já voltamos.
Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados, o Grupo ASA Anestesia oferece há 9 anos atendimento de excelência aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Serviço moderno, humanizado e com a qualidade que conquistou reconhecimento de pacientes de instituições de saúde, como o Hospital Cacemes de Campo Grande, que conta com atendimento exclusivo do ASA. Entendemos que o profissional deve ser eficiente, ético, tecnicamente competente e atualizado cientificamente, mas também deve agir com carinho, doçura e compaixão, colocando-se no lugar do paciente em um momento de grande fragilidade. Estamos prontos para oferecer a melhor experiência em sua cirurgia. ASA, nossa especialidade é a anestesia. No dicionário, proximidade é estar próximo fisicamente. Mas estar perto é muito mais que isso. Um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. É estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje entrevistando a doutora Flávia Tortu, endocrinologista, e o cardiologista, doutor Aésio Magalhães. Eles trazem aqui a experiência clínica do impacto que o uso de anabolizantes pode trazer para a saúde dos pacientes. Mas, sobretudo, também a gente vai conversar um pouco agora com a doutora Flávia sobre o uso adequado. Quando é que está indicado? Até para a gente não criar um preconceito em relação às substâncias que podem trazer benefícios à nossa saúde, né, Flávia? Exato. E é isso que você falou logo no início, que tem indicação para o uso, principalmente em homens, e até porque nós estamos vivendo mais. Isso. Não é? Exato. E, obviamente, que algumas funções tendem, e os hormônios tendem a declinar à medida que a gente vai envelhecendo. É uma forma da gente manter uma vida mais saudável, também fazer a reposição desses hormônios quando tem indicação adequada? Isso. Uma coisa que eu preciso deixar bem claro, Ricardo, é que, assim, diferente da mulher, aquela coisa de andropausa, ela não é aceita por todas as sociedades, porque a menopausa, ela vai acontecer em todas as mulheres. Perfeito. A andropausa não, ela não acontece em todos os homens. Existem homens que têm uma idade bem avançada com níveis normais de testosterona. Então, por isso que é muito importante uma avaliação bem criteriosa, primeiro de tudo, vendo os sintomas desse paciente e analisando como essa testosterona vem se comportando ao longo dos anos, né? Então, se a testosterona estiver normal num paciente idoso, não existe necessidade de repor com finalidades anti-aging. Isso, na verdade, o Conselho Federal de Medicina já proibia desde 2012. Perfeito. Então, já vinha sendo proibido. Mas existem alguns casos que, pela idade, também, às vezes, ou por algum tumor na cabeça, por um trauma, né, um traumatismo craniano, submeteu à radiação, cirurgia, ou algum trauma testicular, teve algum problema testicular,
o paciente vai ter problema de produção de testosterona e aí sim ele precisa repor a testosterona, porque isso inclusive reduz mortalidade. Sim. Diferentemente de pacientes que usam sem ter a falta da testosterona, né? Então, quando a gente usa num paciente que tem a produção normal, a gente piora a saúde. Claro. E naqueles pacientes que têm a falta do hormônio, a gente melhora a saúde deles. Isso é muito importante a gente colocar, né, Flávia? Até para não criar esse preconceito. Sim. Olha, não dá para Isso. usar em situação alguma. Exatamente. Né? E a gente sabe o quanto isso traz de benefício quando bem indicado. Exato. É importante a gente colocar isso para vocês. Não dá para pegar aquela receita do vizinho, a receita do professor de educação física, ou do curioso, que simplesmente vai ali e fala, olha, não, toma que isso aqui me fez bem, eu consegui ganhar massa muscular. Enfim, não dá para trabalhar desse jeito, porque você pode colocar a sua vida em risco. E isso é muito importante que vocês conheçam, né, Flávia? Com certeza. E Aécio. Agora, voltando para as mulheres, existe hoje uma cultura de que a beleza feminina está muito ligada a um biotipo mais longilíneo, mais voltada para o emagrecimento, né? Existe hoje, é diferente do que tínhamos aí décadas, né? e alguns séculos também atrás. Isso levou, né, de certa forma, a busca por situações, de certa forma, milagrosas, que a gente sabe que não existem, né, Flávia? E o uso dos chips de beleza, o uso de outras formas de anabolizantes se tornou algo muito comum e perigoso. Quais são os principais riscos e os efeitos colaterais do uso dessas substâncias nas mulheres? Certo. Então, hoje, realmente, infelizmente, as mulheres têm buscado muito essa parte hormonal para melhora de disposição, melhora de libido, melhora de músculo, né, de composição corporal. E muitas vezes, Ricardo, elas têm ido atrás desses implantes que não existe nenhum implante que seja registrado na Anvisa. Isso é muito importante a gente frisar. Então, todos os hormônios que a gente tem, seja testosterona para uso masculino, seja os hormônios femininos, nenhum deles é por via de implante. Então, essa via só é conquistada através de manipulação. A gente não tem nenhum processo ali rigoroso de conferência de dose, a gente não tem estudos que demonstrem segurança no longo prazo, né? Então, é meio perigoso buscar essa forma de reposição. E quando a mulher faz abuso de testosterona, e não só de testosterona, que hoje com esses implantes ou esses chips, eles têm colocado ali um progestógeno, né, que é um hormônio feminino, mas que tem ação muito similar com a testosterona, que se chama gestrinona, que é vendida sob o nome de chip da beleza. A gente começa a ter os problemas relacionados à testosterona, que são aumento de clitóris, engrossamento da voz, acne, queda de cabelo e toda a parte metabólica, né? Então, existe uma piora de colesterol bom, aumento do colesterol ruim, aumento do risco de trombose, existe um aumento da gordura visceral, por mais que ela perca a gordura subcutânea, ela vai aumentar a gordura visceral. Então, existem N problemas associados a isso, né? São problemas bastante significativos. E aí, Aécio, gostaria de deixar uma pergunta para você, para depois do intervalo, que é o quanto isso aproxima a mulher dos riscos cardiovasculares que os homens têm. Sim. Já voltamos. CERDIO, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O CERDIO é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí,
Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje conversando com a doutora Flávia Tortu, médica endocrinologista, e o Aésio Magalhães, que é médico cardiologista. O papo de hoje é sobre anabolizantes. Claro que a gente está falando sobre a proibição que o Conselho Federal de Medicina impôs para o uso com finalidade estética. Aésio, quando as mulheres passam a usar essas substâncias e elas causam tantas transformações, isso as expõe a um risco maior cardiovascular? Sem dúvida, Ricardo. A gente sabe, né, que as mulheres jovens, o estrogênio ele tem um efeito protetor cardiovascular, né? Então, as mulheres, até a menopausa, elas infartam menos que os homens. E a partir da menopausa, pela queda do estrogênio, você vai tendo taxas assim, elas vão se igualando, né, até que chega um ponto ali nas idades mais idosas, né, que você tem taxas parecidas de infarto, porque você perde esse efeito protetor do estrogênio. Perfeito. Mas como você tem hoje em dia, né, esse uso indiscriminado dos esteroides anabolizantes em mulheres mais jovens, todo esse efeito protetor do estrogênio, ele é praticamente anulado, né, porque você coloca doses ali suprafisiológicas de testosterona, que nós conversamos que estão intimamente relacionadas à piora, né, da saúde cardiovascular, redução do colesterol bom, aumento do colesterol ruim, aumento da pressão arterial, infarto do miocárdio, arritmias graves, morte súbita. Então, por conta de todos esses efeitos deletérios de esteroides anabolizantes para a saúde do coração, né, a mulher ela tem uma taxa equivalente à dos homens, mesmo nas idades mais jovens, porque ela está fazendo uso de uma substância que, em tese, está deixando mais bonita, mas que está gerando grandes riscos aí para a saúde, né, do corpo inteiro, mas especialmente também falando, né, nesse assunto agora da saúde cardiovascular, sem dúvida nenhuma. É o tal do bonitinho, mas ordinário. Exatamente. Mas também, por outro lado, né, Flávia, nem sempre produz esse efeito tão benéfico do ponto de vista estético, não é verdade? Com certeza. Tem muitas mulheres com muita queda de cabelo, com uma acne severa, e isso atrapalha, né? Esteticamente, atrapalha a qualidade de vida. E muitas vezes elas vão atrás disso para melhorar e acabam ficando piores. Muitas pacientes retêm muito líquido, ganham peso, ganham gordura abdominal. Então, a resposta ao hormônio, ela é muito individual. Tem paciente que fica bem, mas tem paciente que não fica. Flávia, uma outra questão que sempre vem à tona é o fato de que muitos pacientes buscam o uso das substâncias anabolizantes para melhorar o desempenho sexual, para melhorar a libido, mas o uso inadequado
e muito prolongado pode causar efeito contrário, né? Exatamente. Então, no caso dos homens, né, qual que é o grande problema? Toda vez que a gente dá uma testosterona que não é a que o corpo dele produz, a gente tem um mecanismo muito fino de regulação da nossa produção hormonal. Então, se eu dou algo que o corpo não está precisando, eu vou bloquear a produção minha própria. Então, com isso, o paciente fica dependente de injetar o hormônio, né, de usar o hormônio com frequência para que ele mantenha os níveis normais de hormônio. E isso pode acontecer, Ricardo, com uma única aplicação. Depende muito da resposta do indivíduo. Tem paciente que usa por vários anos e aí depois o corpo volta a produzir? Sim, a minoria. Mas a grande maioria, principalmente depois de 3 meses utilizando, vai existir um bloqueio e esse bloqueio depois não retorna. E pode ser irreversível, né? Irreversível. O ideal é o quê? Fazer o uso intermitente, é isso que os pacientes devem buscar? Então, quando a gente indica o uso, é porque o paciente já não produz adequadamente. Sim, então, não tem por que a gente dar e suspender. Exatamente. Aésio, você que faz medicina do esporte também, o segredo para uma vida longa, saudável e alcançar o ideal estético é aquela velha receita, né? Alimentação saudável, atividade física. É o que a gente fala no consultório, Flávia, também, é o básico bem feito, né? Então, assim, as pessoas, elas querem se utilizar de de esteroides, quando o sono não está bom, quando o básico não está sendo bem feito, quando ela não está se alimentando adequadamente, quando ela não está indo na academia, não está conseguindo ter uma rotina de atividade física, quando o estresse está dominando a vida dela, o sono está ruim, né? Então, ela quer fazer uso de esteroide para tampar todas essas... Para buscar atalho. Para né? buscar atalho, sendo que o básico não está sendo feito, né? Então, é o que a gente sempre fala, você procurar... O estilo de vida, ele é a chave, né? Tanto de saúde e também da estética. Então, uma alimentação saudável, né? Com baixo teor de açúcares refinados, de gordura, privilegiando o consumo de vegetais, de carnes magras, atividade física frequente, né? E quanto mais você fizer atividade física na semana, mais benefícios você vai ter. Então, às vezes é melhor aquele treino ali de 30 minutos, mas que você consegue fazer mais vezes na semana, do que deixar para fazer 2 horas no sábado ou só no domingo apenas, né? Os benefícios do exercício físico, eles são entregues de maneira mais consistentes para a sua vida quando ele é feito mais vezes, né, durante a semana, mesmo que em duração menor. Médio e longo prazo, né? Médio e longo prazo. Né? Sono, né? Então, pelo menos 6 a 8 horas de sono, idealmente 7 a 8 horas de sono, controle do estresse. Então, todos esses fatores em conjunto vão te entregar, primeiro, saúde, que é o nosso objetivo primordial, e aí as outras consequências que virão depois, a estética, a performance esportiva, né? Você ir bem no esporte que você pratica, conseguir correr uma maratona, pedalar uma prova, fazer um triatlo, enfim, né? Mas o básico bem feito, ele vai ser muito melhor do que esses atalhos aí que vão oferecer riscos aí e grandes, né, para a sua saúde e não vão se mostrar bons aí no longo prazo, sem dúvida. Com certeza. E por outro lado, né, Flávia, tem crescido muito a descoberta de substâncias com impactos positivos no emagrecimento, né, que podem ajudar a toda essa busca, né, por uma melhor performance, por aspectos estéticos também, não é? Com certeza. E uma coisa que vale muito a pena lembrar, a melhor coisa para aumentar a produção própria, endógena, de testosterona é exercício de força. É verdade. Então, não precisa ficar buscando atalhos, né, que vai só piorar a saúde. Olha, muito obrigado, Flávio. Obrigado, Aésio. Foi muito importante a gente conversar sobre esse tema e entender que cultivar bons hábitos de vida é a melhor forma da gente garantir uma vida saudável e plena, né? Sim. Obrigada Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. Tenham um grande dia, um grande abraço e aprenderam, né? Vida saudável, acompanhamento médico, exercício, alimentação equilibrada. Um grande abraço, um bom dia a todos.